A paz esteja com todos. Começamos o nosso grupo de Conexão Bíblica, número 18, sobre os frutos do Espírito. Estamos falando dos recursos da oração. E começamos desejando a paz. A paz é importante numa reunião na presença de Deus, porque diz a palavra que a palavra deve ser semeada na paz para aqueles que são da paz. E, portanto, nós vamos tomando consciência disso, vamos iniciar a nossa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e orando pela paz nesse momento, na sua vida, na minha vida, não importa a circunstância que você está vivendo, a que eu estou vivendo, não importa. Estamos diante do Deus, e hoje o nosso assunto é sobre provisão, que provê todas as coisas. E também que nos edifica, especialmente o Deus que nos edifica. Então, colocando-nos na presença dele, clamamos que essa paz, que excede a todo entendimento, penetre em quem vai anunciar a palavra, porque esse fruto é semeado na paz, e em quem vai ouvir a palavra, porque quem recebe é aquele que é da paz. Senhor, queremos essa paz. E essa paz está em Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. O seu reino é um reino de paz e justiça, e de alegria. Então, Senhor, que nós possamos glorificar vosso nome por isso, e nessa paz continuarmos a nossa reunião. Amém. Bom, vamos começar então com a nossa tela inicial, que é sempre a mesma, e é importante que ela esteja aí, né? A nossa reunião é sobre oração, então a gente tem que estar olhando para essa oração. Não é uma oração qualquer, é aquela que o Senhor Jesus nos deixou. E nós já extraímos muita coisa dessa oração, né? Olhando assim a estrutura, né, que nem nós fizemos da primeira vez, ela está dividida em 7 partes, tendo a visão dada por Mateus, e em 5 partes na visão dada por Lucas, né? Vimos que as 7 partes de Mateus se encaixam como 7 portas de oração, e, portanto, essa oração que Jesus nos deu é a oração plena, completa, o número 7 da totalidade das orações do Filho de Deus, daquele que é convertido, daquele que crê em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. E ela tem os propósitos da outra visão, que são os 5 tipos de oração. Propósito de adoração, de louvor, de edificação, de provisão, de arrependimento, de perdão e de correção. Hoje eu vou acrescentar mais um aspecto que a gente percebe aí nessa oração dada por Jesus Cristo. Se a gente olhar com atenção, vai ver que das 7 partes que a gente adotou na visão de Mateus, né, 3 delas estão bem intimamente relacionadas com Deus, né? Então é o Pai nosso que estais no céu, santificado acima de tudo, né? Então Ele é o Pai. Venha a nós o vosso reino, o reino dele, né? E nesse reino se cumpra a sua vontade, a terceira aí. Aqui na terra, porque nós estamos nos disponibilizando a isso. Então, as 3 portas aí são para comparecer diante de Deus, diante do Pai, que agora é nosso Pai, não por nossa justiça, mas por nossa fé, né? Justificados pela fé, que é a base dessa oração. E buscando a vontade dele, que é o próprio reino. O reino é a vontade dele. O rei deve valer no seu reino, né? Então, esses 3 passos são relacionados com Deus. Os 4 seguintes são relacionados com o mundo ou com o homem, né? A provisão que é necessária nesse mundo, e nós vamos ver que ela se estende em vários aspectos, né? O perdão que é necessário tanto para nós, o perdão e o arrependimento necessário para nós, cada um de nós, na nossa caminhada, na nossa jornada para chegar diante de Deus, que são as 3 primeiras partes, né? Mas é necessário, e como é necessário também doar esse perdão e ser pronto nesse perdão para o arrependimento, mediante o arrependimento.
Então, isso são coisas dos homens, né? A correção é coisa do homem, a tentação é coisa do homem. Estar disposto a tudo para não cair no mal eterno é coisa nossa, né? Nós precisamos dessas 4 portas aí de oração na nossa vida aqui, nessa nossa existência. Nós vamos salientar mais um aspecto, que é o seguinte: nós chegamos até onde? Chegamos até o número 3, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Estamos falando da oração de transformação, que é nós incorporarmos a vontade de Deus em nós, né? E começa com venha a nós o vosso reino, que é recebendo os valores, as preciosidades do reino. Lembra que falamos? É a oração para receber o Espírito Santo, é a oração para receber as revelações, é a oração vamos abrindo as telas seguintes aí, passando rapidamente. Essa é a primeira, de adoração e louvor, nós já falamos bastante. A segunda, né? Onde nós vamos buscar a edificação. Então, primeiro os valores do reino, que eu falei agora há pouco, né? Um deles é a paz, né? Que nós começamos com a nossa oração. Mas esses valores do reino, a nossa base de fé é que é a vontade de Deus que a gente os tenha, né? Deus quer que Cristo seja gerado em nós, que a gente busque esse reino em primeiro lugar, né? A sua justiça, e quer nos levar a ser como Ele é e amar como Ele amou. Na primeira parte aí, venha a nós o vosso reino, então está aqueles pedidos que eu estava falando: Espírito Santo, sabedoria, revelações, os dons do Espírito, os frutos do Espírito. Estamos chegando lá em cima no amor, né? E a vontade de Deus é essa mesmo: dar a nós o Espírito Santo, dar a nós a sabedoria, e a oração para isso estão lá, né? Nós já lemos esses textos. A oração que Paulo faz pelos Efésios, para que eles abram os olhos do coração e tenham as revelações. E aí, mudando para os dons do Espírito Santo, estão lá descritos em 1 Coríntios, o caminho mais excelente, então, de tudo, que está acima de todos, mais do que ter os dons, mais do que ter a sabedoria, que vem pela interação com o Espírito Santo, é o amor, né? Lá em cima. Mas aí são os valores do reino. Isso aqui, ó, venha a nós o vosso reino. O próximo passo, então, seja feita a vossa vontade, e nós vimos lá que essa é a edificação do cristão. É algo que nos coloca naquela condição que foi falado, né, várias vezes anteriormente. Quando declaramos que Jesus é o Senhor, está aí na tela, então declaramos: Jesus é o dono da minha vontade. Por isso, seja feita a vossa vontade. Jesus é o dono da minha vontade. Isso abrange todos os aspectos da minha vida e, portanto, é algo grandioso. Saber a vontade de Deus é importante para todos os aspectos. E nisso aí nós falamos alguma coisa aí na sequência, né? Tem 2 condições: se nós não conhecemos a vontade de Deus, e se conhecemos pelas Escrituras e pelo Espírito Santo, vamos crescendo no conhecimento da vontade de Deus, né? E demos algumas explicações sobre esses 2 casos. Nós não vamos agora entrar novamente nos detalhes, mas vamos dizer o seguinte: quando nós não conhecemos a vontade de Deus, quando não conhecemos, é lógico que a disposição nossa tem que ser de buscar conhecê-la, e mesmo que seja contrária a nós, estar disposto a nos submeter a ela. Isso é o essencial dessa parte. Mas buscar conhecer a vontade de Deus, é algo que se desenvolve, né? Isso eu queria acrescentar hoje, só como lembrete. Nós vamos voltar nessa oração, nesse item da edificação, lá no finzinho, porque ele é a essência de tudo. A gente falou, os 3 primeiros itens em relação a Deus. E Deus mesmo fala: busque isso em primeiro lugar. Busque o reino. Busque a sua justiça, que é a vontade de Deus. Então nós vamos voltar aí depois para dar uma repassada e chamar a atenção que a vontade de Deus nós vamos descobrindo num processo crescente. Porque é um caminho vivo. Lembra aquele caminho de Pedro? É um caminho vivo, onde você vai buscando
o conhecimento, que é a virtude vai vindo, então, na busca, com a ajuda do Espírito Santo, a revelação a ciência, e vai dando cada passo daquele. É um caminho de vida, é algo que você tem que viver. O nosso papel aqui, se tem algum, é simplesmente estimular você. É preciso conhecer a vontade de Deus, né? Se não conhecemos, precisamos permanecer nessa busca, para termos um caminho de convicção. É um caminho crescente. Não é tudo, a gente não sabe tudo de uma vez, mas é importante que você dê esse espaço. Agora sim, aqui nós estamos se conhecemos, é o segundo item. Nesse aqui, quando nós conhecemos a vontade de Deus, então a oração ganha um novo aspecto. Você conheceu, você já deu aqueles primeiros passos, né? Conhece a vontade de Deus. Então passa a ser uma oração de fé, e aí entra a oração da fé mesmo, né? É uma oração imperativa, porque você sabe que é a vontade de Deus, e essa vontade tem que ser incorporada, ou em você, ou nas circunstâncias à sua volta, né? Você tem o poder do nome de Jesus, e você deve pedir ou a Jesus ou ao Pai em nome de Jesus. Então, por que devemos pedir? Nós falamos aí, é porque todo o processo de relacionamento do homem com Deus é um processo de vida crescente, onde a interação do homem é necessária. Então, Deus quer que se cumpra em você a vontade dele, mas você deve dar o passo, estender a mão, deve buscar. Então, isso é o nosso papel. E se nós conhecermos essa vontade, não basta conhecê-la, tem que incorporá-la em nós. E aí vai entrar essa oração da fé, que é imperativa, que é em nome de Jesus. Daí é a transformação da nossa alma. Falamos bastante disso, né? É fazer a palavra de Deus voltar para Ele, aquilo que Ele quer para nós vamos clamar para Ele. Está fazendo a palavra dEle voltar para Ele, e isso vai causar transformação em nós. Porque o nome de Deus, um dos nomes de Deus é Javé, que é Eu Sou, e isso pode acontecer conosco. Nós deixarmos de ser o que somos e passar a ser o que Ele é. Reconhecer em nós as distorções em relação a Cristo e ordenar a mudança em nome de Jesus é algo que nós fazemos com confiança de fé, porque Jesus mesmo disse que tudo que pedimos em seu nome, Ele mesmo faria. E o processo, então, é contínuo, também é de crescimento. Por isso a gente vai lá para a palavra, contemplar a imagem de Cristo e tentar ver a nossa imagem conformar-se a dele. Tudo isso nós já passamos, né? Essa oração de edificação. Então é a renovação. E aí tem vários textos que vão mostrando que isso estava previsto. É importante aquele texto de Isaías, né, 15, que vai falar desse retorno da palavra para Deus, e que depois então tudo é transformado. O que era deserto, surgem as fontes de água, o que era tudo seco e árido se torna florestas, a planta cheia de espinhos se torna dócil e mansa. É a transformação do cristão, é uma figura, são figuras da transformação, e tudo isso conseguimos aqui na oração de edificação. Eu só estava querendo salientar que nós vamos voltar a isso com mais detalhes, assim, alguns aspectos práticos, tá? Aqui não é um ensinamento de escola, mas é coisas que a gente tem que fazer por nós mesmos. O nosso papel, insisto, é estimular você a isso e dar uma luz, um caminho, naquilo que nós também estamos buscando, com a ajuda, é óbvio, do Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. O nosso propósito é viver a aliança, né? Bom, chegamos aí, então, no ponto em que nós tínhamos parado, né? Agora vamos entrar num novo tipo de oração, que está lá que passou da terceira porta, lembra? Primeira porta reconhecer Deus como Pai e santificar o nome dele, adorá-lo, exaltá-lo. Segunda porta é buscar aquelas riquezas do reino, o Espírito Santo, a revelação, toda a virtude,
aqueles passos importantes iniciais, né, que vai nos fazendo tornarmos cristãos capazes de vencer o maligno. E depois, então, o terceiro passo, que é da edificação mesmo, que é quando estamos vencendo Satanás. Agora, saindo daqueles três passos que são relacionados com Deus, nós entramos na condição desse mundo, também necessária, não é desprezível, né? É necessária porque você vai ver que sem estas coisas, nós, enquanto estamos aqui, dependemos dela. E elas estão interagindo com Deus, porque agora Ele é o Senhor, Senhor de tudo, Senhor absoluto. Então, o primeiro tipo aí que nós vamos falar da terceira porta lá, é a oração de provisão. E ela está bem descrita na frase: Pai Nosso, Pão Nosso, oh, Pai Nosso. Pai Nosso é a oração, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia, né? Do hoje. A ênfase está aí na data de hoje. Por que será? Né? Nós vamos entender isso aí. Qual é a base de fé para esta oração? Porque todas as orações, agora nós temos que ter aquela nossa base de fé, né? Primeiro, que essa provisão é garantida por Deus, né? Já está na história, nos evangelhos, desde o início, quando outro nome de Deus, o primeiro era eu sou, relacionado ao ser, né, que é o mais importante. Agora vem o outro nome de Deus, Deus proverá, Javé Hiré, né, já em Gênesis 22, capítulo 14. Esse evento aí é aquele Abraão lá abatido, aflito, levando o filho para o sacrifício. Isso no propósito de fazer a vontade de Deus. Ele estava naquele propósito das primeiras três portas. Seja feita a vossa vontade. No propósito de fazer a vontade de Deus, ele tinha algo dentro dele que dizia: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Porque era necessário para ele, né? Para ele conseguir dar aquele passo de oferecer o filho. E esse passo era essencial, era para ele e era para todos nós, porque é ali que nascia a primeira aliança e da qual viria Cristo. Então, é essencial. Deus proverá é um dos nomes de Deus. E Paulo acrescenta lá, no ensinamento da carta aos Coríntios, da segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, ele vai dizer uma frase que para nós, como filhos, a oração de filho é importante, né? Está lá, ele falou: não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas sim os pais para os filhos. Não tem dúvida, né? Que Deus nos deu os maiores tesouros, né? Os mais importantes. Mas, em termos de provisão, Ele é nosso Pai, né? Enquanto estamos no mundo, a nossa provisão agora tem um sentido diferente. Aquilo que nós conquistávamos com nosso esforço, com nossas brigas e competições para vencer, agora tem que ser reconhecido naquilo que nós recebemos, a mão de Deus. Ou agora nós não somos mais filhos desse mundo, não somos mais filhos do príncipe desse mundo. Nós somos filhos de Deus e quem proverá é o Senhor. Vamos entender mais isso dando os próximos passos aí. Vamos pensar nessa oração em três aspectos, né? Começa no aspecto A, que é na questão do comer, beber e vestir, né? Essas três coisas são provisão necessária. Deus não quer que o filho dele ande atrás dessas coisas só, e nem que ande sem nada dessas coisas, tá? Os dois extremos são intemperanças, né? Para menos e para mais. E você sabe que Deus é equilíbrio, moderação, prudência, verdade, justiça, né? Então, o que é necessário para comer, beber e vestir, ele foi determinado por Deus. E é isso que nós vamos ver, que Deus realmente tem o propósito de prover. Ele é aquele que provê, é o Javé Hiré, mas existem condições. Uma delas é: não andeis ansiosos, né? Então, vamos entender onde que está isso em Mateus 6, capítulos... Versículo 25 e 34. 23 a 35, né? Mateus 6. 25 e 34. O meu texto aqui está errado. É que eu tenho um resuminho aqui para ir em paralelo e eu
Esqueci de corrigir. Então estamos lá, Mateus 6, 25. Bom, esse é aquele texto conhecido do Sermão da Montanha, né? Jesus estava com a multidão reunida ao redor dele, subiu no monte e começou, e falou coisas extraordinárias. É o ensinamento da mudança, da lei antiga para a lei nova, da condição, da dispensação antiga de Deus para a nova dispensação de Deus, aquele de Cristo em nós agora, né? Dentro de nós e não exteriormente. Então, aqui é que é tratado dessa questão que nós estamos agora com respeito à provisão. É uma parte desse ensinamento do Sermão da Montanha que começa no versículo 25. Portanto, eis o que vos digo, Jesus falando, não vos preocupeis com vossa vida. Olha a condição que nós vivemos agora, olha a condição que a gente devia estar assumindo. Eu sei que é um processo, né? E Deus sabe também que nós, no mundo, vamos ter aflições, mas temos que ter coragem. Portanto, eis o que vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. E aí ele acrescenta, a vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? E aí ele vai dando instruções para nós entrarmos naquela paz que é necessária, né? Não vos preocupeis por vossa vida. Essa paz é necessária, mas como? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Então ele está mudando um conceito. Nós precisamos ver que está mudando algum conceito aí que é importante para nós. Não é que nós não vamos semear e ceifar, mas vai mudar algo que nós precisamos descobrir o que é. Porque as aves, o Pai as alimenta, elas vão procurar o alimento, elas saem do ninho, elas saem no caminho, mas a provisão está lá. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Então, por que você está preocupado com a sua vida? Você não vai conseguir acrescentar nada se você não for para aquele que é capaz, que tem o poder da vida, né? Que é a própria vida. Então, se está com ele, não se preocupe com as outras coisas, né? Eis porque... E por que vos inquietais com as vestes? E aí você pode colocar vestes, pode colocar abrigo, moradia, né? Não vos inquieteis com as vestes. Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Então ele dá aqui o exemplo. Entretanto, vos digo que o próprio Salomão, o rei mais rico que já existiu, e no maior riqueza possível, ele chegou ao extremo, né, nisso, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Ele está falando do lírio que está lá no campo. Se Deus veste a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Entrou aí outro ingrediente. O primeiro ingrediente que nós vimos é não vos preocupeis. Segundo ingrediente, homens de pouca fé. Entrou a fé. É preciso ter fé. A preocupação é sinal da falta de fé, né? Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Deles quem? Desses lírios que estão lá no campo, né? Estão lá no brejo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem ligais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Então, aquilo que nós começamos falando. Ele é Pai, Ele sabe que você necessita disso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, estamos vendo aí, é um acréscimo, é algo que Deus vai acrescentar, e, portanto, o sentimento
nessas questões do que comer, do que beber, do que vestir, deve ser o seguinte: vai ser acrescentado. Eu vou fazer coisas, mas não vai ser o meu esforço, não vai ser... é delicado falar não é o esforço. Você vai ter que se dedicar, fazer corretamente, fazendo de modo que agrada a Deus, porém, não colocando nessas coisas a sua ansiedade, o seu temor, ansiedade, preocupação. Não pode colocar ali, né? Porque é um acréscimo de Deus, é algo garantido, é aquilo que Abraão estava proclamando quando ia sacrificar o filho. Ele estava levando lá assim: Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o cordeiro. Esse Deus que provê está com você, está comigo, está conosco. Então nós precisamos dessa consciência. Isso muda as condições. Mas tem uma condição importante: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque isso é que nos coloca na condição de possuirmos esse acréscimo e essa provisão da parte de Deus. Mas vamos estender, né, para o que é mais essa provisão. Precisa guardar. Você tem que buscar o reino e a sua... Como que eu busco o reino e a sua justiça? A oração de edificação. É lá, olhando para Deus. É lá naquela parte inicial. É lá que eu tenho que estar com a atenção. O que eu preciso aqui é usar os recursos desse mundo para me facilitar essa busca do essencial, das coisas de Deus, daquelas 3 primeiras portas de oração. Lá deve ser o nosso foco. Se eu estiver fazendo aquilo, eu aqui tenho a paz e tenho a confiança. Vamos em frente. Tem uma continuidade aqui importante. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Por isso que está lá: o pão nosso de cada dia nos dais hoje. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então, é importante guardar isso também. Todos esses aspectos que nós falamos, você deve ir refletindo sobre eles, porque é importante para a sua vida de cristão. Essas coisas, quando são incorporadas em nós, nos facilitam o caminho para as 3 primeiras portas de oração, que é da edificação, da transformação, da renovação, que nos fazem capazes de andar na terra como luz do mundo. Bom, então, a condição é: não andeis ansiosos. E se faltar a provisão, né? Você deve buscar revelações, entendimento do que está acontecendo, porque pode ser uma daqueles itens que nós falamos. Está faltando desprendimento. Vamos ver aí, embaixo agora vem o que pode estar acontecendo. E pode estar faltando a fé. Você vai ter que voltar para a fé. Use a oração para edificar-se na fé também. A fé é um relacionamento crescente com Deus, é que vai crescer a nossa fé. Nós vamos falar sobre fé depois, né? É um caso especial. Mas nós precisamos guardar que ter a fé, ter o desprendimento, ter vários aspectos aí, nos permitem ter esse acréscimo garantido. Né? Atenção para a questão do desprendimento, né? Que pode ser uma das causas de eu estar vivendo uma escassez de comida, ou de bebida, ou do que vestir, né? Dos recursos necessários para o corpo. Né? Vamos ler lá Mateus 4, versículos 3 e 4. Esse texto aí é Jesus na tentação no deserto. Né? Mateus 4, versículos 3 e 4. Ele está buscando agora na nossa Bíblia aí na tela. E diz lá: o tentador aproximou-se de Jesus e lhe disse: se és o Filho de Deus, ordena estas pedras que se tornem pães. Olha aí. Vamos pensar um pouquinho só nesse primeiro versículo. Jesus tinha partido para ocupar o lugar daquele que é tentado. Ele foi lá com esse propósito. Tá? Foi dirigido pelo Espírito. Jesus, ele anda no mover do Espírito. Então ele foi ocupar no lugar daquele que é tentado e no limite máximo da tentação. Então quando ele chegou lá, ficou 40 dias sem comer e sem beber, o que comer e o que beber, né?
ele chegou num ponto que nenhum ser humano resiste. A partir daí, o próprio corpo se destrói, né? Então, a fome é extremamente intensa. Então, vamos dizer assim, se há alguma tentação em termos de provisão do que comer, do que beber e do que vestir, essa que Jesus estava vivendo aí é a mais intensa que possa existir. E aí, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem em pães. Você vê que não está sugerindo algo que Jesus não pudesse fazer. Pelo contrário, está estimulando ele a fazer, né? Só que era algo que Jesus precisava ter certeza se era a vontade de Deus realmente, né? E Jesus responde a ele: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, tem alguma hora que está faltando algo, mas nós temos que ficar firme, porque a tentação faz alguma coisa, toma uma providência, faça algo para resolver isso. Na verdade, Deus quer que você confie. Esse foi o momento de confiança plena. No máximo da tentação da provisão, Jesus falou: não, eu vou ficar com a palavra de Deus. E ele ficou, e o demônio teve que desistir desse aspecto, né? No fim da tentação, os anjos serviram Jesus. A provisão veio. Então a provisão virá, né? Então esse aspecto aí é um aspecto seguinte: a gente está precisando, mas não podemos depender daquilo. Vamos ver outros textos que mostram isso também. Filipenses 4, de 4 a 7. O que eu falei, está faltando a provisão, como é que a gente se comporta? Como é que é a nossa oração nesse caso, né? Então, em Filipenses 4, de 4 a 7, vai ter uma instrução sobre isso. E ele começa, Paulo falando à igreja dos Filipenses, dizendo o seguinte: para cada um de nós, para aqueles que são membros da igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí ele repete: alegrai-vos, né? É algo que tem que estar dentro de nós. Essa paz, essa alegria é coisa do reino. Nós temos que ir conquistando isso. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade, frutos do reino. O Senhor está próximo. Aí ele acrescenta: não vos inquieteis com nada. É aquilo lá: não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque estáis preocupados, não vos inquieteis com nada. É coerente com o que Jesus falou. Em todas as circunstâncias, vamos dizer que está acontecendo algo que está te levando àquela inquietação. Nessa circunstância, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, súplica e ação de graças. Já de antemão, reconhecendo que Ele proverá, que Ele vai resolver a questão. Isso tem que ser um ponto de apoio firme para nós. Apresentar a oração e a súplica é algo que Deus quer, é a interação com Deus, mas com ação de graça, confiando. E aí ele vai falar daquela paz. E a paz de Deus, que excede a toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, essa paz que vem depois é a certeza do acréscimo, não tem dúvida. É como Jesus, ficou lá, venceu a tentação, venceu, não cedeu, e foi servido pelos anjos, né? Vamos continuar. O outro texto que tem na sequência é Paulo falando. Onde está esse texto? Eu não li o texto lá na frente, vamos lá. Timóteo. Não, Filipenses 10 a 14. Filipenses 10 a 14. Vamos ver. Fiquei imensamente contente no Senhor, porque finalmente vi reflorescer o vosso interesse por mim. Então, Paulo estava agradecendo aos filipenses por algo que eles fizeram por ele. Vamos entender o que é. É verdade que sempre pensáveis nisso. Vos faltava oportunidade de mostrá-lo.
E a oportunidade veio quando, né? Aí no versículo 11 ele vai mostrar para a gente. Não é a minha penúria que me faz falar. Então, Paulo estava em situação de privação. Em situação onde estava faltando o que beber, o que vestir, o que comer, né? Então, ele estava na situação de privação. E não estava agradecendo os filipenses por causa disso, né? Ele estava agradecendo por ver essa iniciativa deles e ver que isso dentro deles estava gerando frutos. Era isso o mais importante que ele estava agradecendo. Mas ele nem estava chamando atenção para a penúria em si. Por quê? Porque ele acrescenta, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria e sei também viver na abundância. O que é isso? É o que nós estamos falando. A vida do cristão vai ter as duas condições. Pode estar num momento em extrema abundância e ele tem que saber lidar com isso. E pode estar no outro em situação de penúria e ele tem que saber lidar com isso. Porque ele não está sozinho. É diferente de estar sozinho, que está na penúria, tem que resolver, senão eu vou vou sofrer aqui e vou morrer, né? E nem se está na abundância, está feliz com essa abundância. Não é isso, a nossa alegria não é essa e a nossa tristeza não é essa. Ele diz aí, estou acostumado a todas as vicissitudes e sei ter fartura e passar fome, ter abundância e padecer necessidade. Por quê? No 13 ele explica, tudo posso naquele que me fortalece. Então, em Deus, a gente tem provisão para passar todas as situações. E estar desprendido da condição, não, eu quero ficar na abundância somente, é necessário, porque Deus nos trata dessa forma. Em cada situação dessa, há crescimento. Há crescimento, por exemplo, da fé. E a fé é algo que se prova nas situações de adversidade, né? Toda situação de adversidade é prova da fé. E quando você vence isso, você sai com uma fé maior. Nós vamos falar sobre isso quando tratarmos da fé. E a fé é o bem mais precioso. Vale mais que o ouro, vale mais que todo o dinheiro do mundo, que toda a riqueza, que toda a abundância do que comer, do que beber, do que vestir, porque a fé é o valor maior para adquirir as coisas do reino de Deus. Então, voltando lá, Filipenses 10-14, né? Sei viver na abundância e na penúria. 1 Timóteo 6, versículos 6 a 10. Timóteo 6, está abrindo aí, versículo de 6 a 10. Aqui ele está falando sobre a piedade. Piedade é um nível de... Paulo está ensinando Timóteo. Timóteo é um dos discípulos que eram também daqueles que comandavam a igreja, né? Então era algo que ele estava recebendo de Paulo, que já estava idoso aí nesse período, e estava passando para Timóteo essa função, né? E estava alertando Timóteo sobre o risco da questão do lucro em relação à piedade, ou seja, da riqueza em relação à piedade. Vamos entender bem isso aí. A piedade, o que é piedade? Nós já falamos lá naquelas passagens de Pedro, da segunda carta de Pedro, aquele caminho, né? A piedade é quando a pessoa está prontinha para viver os frutos do Espírito. Chegou num nível que os valores de Deus estão incorporados. É o cristão jovem, vencendo Satanás e avançando para o amor, os frutos do amor. Unir a piedade o amor fraterno, e o amor fraterno, o amor ágape, são os dois últimos passos do caminho de crescimento do cristão. Então, a piedade e o lucro, ela é algo que precisa ser avaliado. Então, Paulo fala para ele, para Tiago, cuidado. Vamos ler o versículo anterior que mostra a ameaça do problema. Olha aí. Ele está falando sobre conflitos que existem entre homens de coração corrompido, privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Então,
são aqueles que usam eventualmente a igreja como fonte de lucro. No fundo é isso que ele está falando. E ele acrescenta então a frase que nós começamos: sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade. Então, quando ele estava criticando aqueles que viam na piedade fonte de lucro, ele estava falando, na verdade, criticando aqueles que veem na piedade fonte de dinheiro. Tá? E ele acrescenta: sem dúvida, grande fonte de dinheiro é a piedade. Mas cuidado, se você ouve essa frase, pode levar ela para aquela tendência, né? Aquela tentação que o homem tem de falar: opa, então agora vi o sentido. E não é, né? Quando acompanhada de espírito de desprendimento. É aquilo que Paulo envia: sei viver na riqueza, sei viver na pobreza. Não estou preso a nenhuma riqueza, não estou preso a nenhuma pobreza. Eu tenho vitória sobre as duas circunstâncias, né? Porque eu estou naquele que provê, naquele que nos dá o necessário para hoje, né? E ele acrescenta: porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada podemos levar. Tendo o alimento e vestiário, contentemo-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem na armadilha do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. E ele acrescenta: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. É aí que ele vai falar que a piedade é um exercício, nós não vamos entrar agora nisso. Mas, então, o ensinamento para nós aqui é que na vida do cristão ele vai ter provisão da parte de Deus. Essa provisão, quando está em alta, em abundância, não deve ser fonte de satisfação para nós, porque não é essa a nossa satisfação. E quando estamos passando por dificuldade, não deve ser fonte de tristeza, preocupação, porque a nossa alegria não está nessa situação. Tá? Isso é importante saber, né? Sem viver na penúria e na abundância. E espírito de desprendimento. Bom, tudo isso significa que a nossa oração para a provisão é uma oração que deve acontecer numa situação de paz. Tá? Que nem nós vimos lá em Filipenses: você tem alguma necessidade? Apresenta a Deus, mas apresenta em ação de graças, né? Na paz, no descanso. Mas que isso significa que eu não preciso fazer nada? Não, que eu não preciso trabalhar? Paulo mesmo vai falar: quem não trabalhar não tem direito de comer, na igreja mesmo, né? Então, o trabalho é necessário, mas o que mudou? Não preciso fazer? Preciso, mas no descanso. O que é isso, né? É o modo como eu faço. O modo de fazer é mais importante do que o que fazer. Vigiai e orai. Essa é a frase que está na tela aí, né? Por quê? Porque eu preciso saber o que eu faço, eu tenho que fazer sempre com uma conotação de atender à vontade de Deus, seja no meu trabalho, seja no meu negócio, seja onde for, e isso às vezes, eu falei, influi em todas as áreas, vai levar-se a novos caminhos, a nova maneira de comportamento. Então, isso é transformação, isso é renovação, e esse modo de como fazer é que é o importante, né? Quando a gente começa na caminhada cristã, a Bíblia diz: cada um começa na situação em que está. A partir dali vão haver mudanças, né? Ele talvez tenha que mudar o lugar que ele vive, as coisas que ele faz, e ele vai fazer isso num crescer do conhecimento da vontade de Deus, que é um processo, né? Mas à medida que ele vai se submetendo a essa vontade e sabendo como agir, é isso que é importante. Por isso que eu tenho que vigiar e orar. Eu tenho que ir descobrindo coisas que desagradam a Deus no meu dia a dia e saber como corrigi-las pela oração. Então, qual é a moral da história para a oração de provisão? No caso do comer, beber e vestir, é cuidado com ansiedades, com preocupações, ou no inverso, com as euforias. Tá? Isso quando você está
satisfeito com a abundância e com as coisas. Não é isso o nosso propósito. Vamos em frente. Agora, só vou ler os textos aí, porque acho que já deu o nosso tempo aqui, né? Se não deu, está faltando um pouquinho só, a gente vai só discorrer algumas coisas, né? A oração de provisão, ela vai se estender para alguns outros aspectos da vida nossa, como ser humano, tá? Ela vai se estender também para questões da nossa condição física, né? E da nossa condição de segurança também, tá? Porque como eu falei, nós entramos, quando saímos das 3 portas iniciais, onde Deus é o centro, nós começamos a andar em alguns aspectos onde nós somos o centro, é o mundo, né? Aquelas quatro portas lá, que é a da provisão, depois vem a do perdão e arrependimento, depois vem as outras 2 de não cair na tentação, é tudo coisa nossa, né? E não se entregar ao mal. Tudo coisa nossa. Mas a provisão quanto à situação física nossa, de segurança também, ela é concedida por Deus na medida que isso é necessário para que nós tenhamos forças para agir naquela área mais importante, que é buscar o reino dos céus e a sua vontade em primeiro lugar, né? Então, se eu estou abalado por questão de provisão, do que comer, beber ou vestir, ou se eu estou abalado por condições físicas, ou se eu estou em situação de ameaça de vida, por uma circunstância que está me atingindo a minha situação, uma situação de aflição qualquer aí, de ameaça de destruição, né, de acidente. Todas essas coisas, elas podem me tirar do lugar onde eu devia estar, que era buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, eu preciso ver o que é provisão nesse aspecto. O que é garantido aos filhos nesse aspecto, né? E por quê? Não adianta eu ter o alimento, como a gente viu na primeira etapa aí da provisão, se eu não tenho a saúde. O alimento sem a saúde não vale nada, o cara nem quer comer quando está sem a saúde. Então, não adianta Deus garantir uma provisão como acréscimo se a saúde não for acrescentada. Se tem o acréscimo da provisão, tem que ter o acréscimo da saúde. Pode faltar a provisão? Pode. Pode faltar a saúde? Pode, mas isso tem que levar-nos a alguma situação de reflexão sobre isso para entender o que pode estar envolvido aí e nos levar a algum entendimento para crescimento, né? Isso vai acontecer porque é tudo prova da fé. Então, nós vamos ver só esse primeiro item aí, Mateus 15, 22 a 25, que é um fato que aconteceu no tempo em que Jesus estava aqui nesse mundo, andando com os discípulos em Israel, né? Então está lá, Mateus 15, 22 a 25. Jesus percorria as cidades de Israel, né? E iam acontecendo coisas. Todas essas coisas que aconteceram com Jesus são ensinamentos para nós e são base de fé para nós. Base de fé. João fala claramente, poderia se escrever muito mais sobre tudo o que Jesus fez nesse mundo enquanto ele aqui esteve. Livros que não teríamos como conter todos esses livros. Mas o que foi escrito, isso que está aí, a Escritura Sagrada foi escrito para que creiais, né? Então, cada um desses gestos de Jesus e atitudes nos ajuda na edificação da fé. E esse fato aconteceu assim. Eis que uma cananeia, portanto, ela não era de Israel, ela dos povos cananeus que estavam misturados lá com Israel,
uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu, palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Então Jesus deu uma atitude estranha aí, né? A mulher chegou até ele, muita gente vinha para Jesus, nenhuma ele negava a socorrer, né, com oração e cura, com libertação de demônios e coisas assim. Mas nesse caso ele não respondeu, né? Não falava nada. E os discípulos falaram: olha, não para de gritar, né? Aí Jesus tomou a palavra. Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é uma frase importante. Jesus veio para Israel, porque a promessa de Deus era para Abraão e a sua descendência. Ele ainda não tinha estendido isso a todos os outros povos, inclusive nós, que estamos aqui falando e que não somos, eventualmente, de origem judaica, né? Mas ele tinha vindo para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era importante que ele cumprisse isso. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu em uma frase que vale aqui no nosso contexto. Como foi? Não convém julgar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Ela estava pedindo uma libertação, uma cura da filha dela que era atormentada. Uma cura espiritual, uma cura do corpo mesmo, dominado por um demônio. E Jesus respondeu: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Você vê que isso faz parte de algo que está destinado aos filhos. E Israel, naquela época, ocupava o lugar dos filhos. Agora somos nós, né? E não convém jogar aos cachorrinhos os pães dos filhos. Por que cachorrinhos? Porque Jesus quis provocar aquela cananeia. Quis mostrar para ela que não dava para comparar o ser humano sem a presença de Deus com o ser humano que estava em aliança com Deus. É uma diferença gritante, né? E isso ele deixou para chocá-la realmente, para ela ou desistir ou fazer o que ela fez. Ela respondeu: certamente, Senhor, replicou-lhe ela. Mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela tocou em Jesus com essa frase. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Então a fé dela superou a condição dela, que era fora daquela graça. Aquela dispensação ainda não tinha acontecido para os gentios. E os cananeus, como todas as outras raças, são os gentios, né? Mas agora ela, com uma fé grande, que resistiu àquela situação chocante que Jesus apresentou, justificada por aquela fé, Jesus respondeu para ela: seja feito conforme desejas, porque grande é a tua fé. E na mesma hora sua filha ficou curada. Mas o que nós extraímos daí? Que a cura física, a condição estável para o corpo, é pão dos filhos, é algo da provisão de Deus. Mas é algo que também se recebe pela fé. Nós vimos a cananeia aí, né? Então nós vamos, na semana que vem, pegar daí em diante. Vamos terminar aqui com a nossa oração sobre os assuntos de hoje. Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, diante de vós, Senhor, falamos todas estas coisas. São palavras, ó Deus, que passam por quem fala e, portanto, passam pelo barro e com todas as deficiências, Senhor, assim como a água pura, de fonte límpida, corre sobre o leito, ó Deus. Senhor, que essas palavras sejam absorvidas só naquilo que elas têm de pureza. E pedimos isso ao vosso Espírito. E que chegue para aqueles que estão ouvindo desta forma. E que cada um deles também, Senhor, possa acolhê-las na paz, na confiança, crescendo na fé e usando essas palavras como estímulos, para que cada um, Senhor, possa trilhar esse caminho que o Senhor está nos mostrando. Está nos mostrando a cada dia, a cada ocasião que nos reunimos. Que o amor cresça entre nós e que nós possamos, Senhor, viver tudo isso como luz do mundo.
Luz, Senhor, para os que estão à nossa volta e, ao mesmo tempo, Senhor, para agradar ao Pai, porque queremos andar no vosso nome, nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que nos mandaste. Então, Senhor, ouve a nossa prece e fortalece a todos durante esta próxima semana que vai caminhando. Ao Deus Todo-Poderoso, nosso louvor e glória para sempre. Amém.